Jonas 1:17 até o 2:10, diz assim a palavra do Senhor. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração, no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Até aqui, irmãos, a leitura da porção da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, a Tua palavra foi lida, Pai. Tua palavra será exposta e rogamos a Ti neste momento que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo para que nós entendamos a Tua palavra e vivamos de acordo com ela, Pai. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Em 19 de janeiro de 2015, um adolescente de 14 anos chamado John Smith caiu em um lago congelado nos Estados Unidos. E ele ficou submerso por aproximadamente 15 minutos nesse lago congelado. E então, quando ele foi resgatado, estava sem pulso e sem sinais de vida. E no hospital, os médicos consideraram que não havia mais o que fazer. Eles disseram para a mãe dele, esse menino tinha sido adotado, ele não era dos Estados Unidos, ele era da Guatemala, ele tinha sido adotado, e disseram para a mãe dele, não há mais o que fazer. O seu filho, se ele sobreviver, o que é muito difícil, ele vai ter sérias sequelas neurológicas. Mas a sua mãe não perdeu a fé. Sua mãe, Joyce Smith, clamou ao Senhor pela vida de seu filho, rogando que Deus o preservasse. E, milagrosamente, depois de um bom tempo sem dar qualquer sinal de vida, o coração de John voltou a bater. E, após dias de recuperação, ele saiu do hospital sem qualquer sequela neurológica, desafiando todas as expectativas médicas. E os médicos diziam que só podia ser um milagre, porque à luz da ciência, à luz da medicina, era impossível que aquele menino de 14 anos sobrevivesse sem qualquer dano grave no seu cérebro. Mas qual é a relação dessa história com o texto que acabamos de ler, irmãos? Bom, da mesma forma que Deus resgatou e preservou a vida desse adolescente, do John, assim também Deus fez com Jonas, mesmo quando era impossível que Jonas sobrevivesse. A situação de Jonas se assemelha um pouco, é lógico que é bem mais séria, mas se assemelha um pouco ao que John viveu. Porque assim como John não poderia sobreviver pela medicina, assim como John não tinha qualquer expectativa à luz dos médicos, Jonas, pelo que ele passou nesse mar, também não tinha qualquer chance de sobreviver. Mas Deus o resgatou do fundo do mar e preservou sua vida por meio de um grande peixe. Portanto, o tema da exposição desta manhã é Deus resgata pecadores. Deus resgata pecadores. Lembrem-se que Jonas estava no fundo daquele mar por sua rebeldia. Porque Deus tinha mandado Jonas ir para Nínive e clamar contra a cidade, mas Jonas escolheu fugir para Tarsis. Nós vimos isso no último sermão. E então,
Jonas é lançado ao mar e ele está em toda aquela situação agora de luta, e ele descreve isso na sua oração, nós vamos ver um pouco melhor isso, mas ele está angustiado, está desesperado, ele não sabe bem onde está, ele acha que está na região dos mortos, mas Deus ainda assim opera milagrosamente e usa um peixe para salvar a sua vida e trazê-lo de volta à superfície. Portanto, Deus resgata pecadores, meus irmãos, esse é o tema da exposição desta manhã. E o verso 17 do capítulo 1, ele começa essa segunda parte do livro, mostrando que Deus já, após a rebeldia de Jonas, ele já age com graça. Esse é o nosso Deus. Muitas vezes nós falhamos, nós nos rebelamos, nós agimos em desobediência, mas Deus é infinito em graça e misericórdia. Isso não é um incentivo para você desobedecer. Alguns usam aquele versículo onde abundou o pecado, superabundou a graça, e dizem, está vendo, eu posso pecar um monte porque a graça vai ser ainda maior. Mas não é isso que Paulo quis dizer ali. Paulo estava dizendo que, apesar da abundância de pecado, a graça foi muito maior. E Jonas, depois da sua rebeldia, ele já desfruta dessa graça de Deus, ele já desfruta dessa benevolência, porque o texto diz no verso 17 que deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Essa palavra deparou também pode ser entendida como designou ou ordenou. Portanto, o que nós temos aqui é o Criador do universo ordenando a criatura. Esse grande peixe é uma criatura do Senhor. E vejam que coisa espetacular, Deus poderia trazer qualquer meio para resgatar Jonas, mas ele escolhe um grande peixe. E ele ordena a esse peixe que vá lá no fundo do mar e pegue Jonas. E Jonas fica então preservado dentro desse peixe. Nós não sabemos que tipo de peixe era esse, a Bíblia não diz. A Bíblia só diz que era um grande peixe, só isso. E quando Jesus se refere a esse peixe lá em Mateus, falando do sinal de Jonas, lá também no texto a expressão é uma grande criatura marinha, ou um monstro marinho. Então, a gente brinca que era uma baleia, né? As crianças dizem que era baleia, mas o texto em si não diz nada sobre isso, apenas diz que esse peixe era grande, bem grande. Então Deus manda esse peixe para trazer Jonas lá do fundo do mar. Irmãos, imaginem vocês a cena de Jonas caindo naquele mar tempestuoso, porque nós não estamos falando aqui de um mar tranquilo, de um mar onde tudo vai bem, onde não há ondas fortes, não. Deus causou uma tempestade naquele mar. E se você foi à praia e já foi surpreendido por uma onda não tão grande, você sabe como não é nada bom estar nessa situação de levar uma onda ou de engolir água, mas Jonas com certeza foi ricocheteado por aquelas ondas, ele ficou atordoado, ele ficou como que inconsciente, e à medida que ele foi se afogando, ele foi afundando, e a imagem que o texto nos passa é de alguém que sofreu vários danos dessas ondas, foi descendo até a região mais profunda do mar e ficou preso naquela lama, naquela areia lá do fundo do mar. Imaginem a escuridão, né? É um milagre, porque Jonas por si só já deveria ter os seus tímpanos estourados, só por descer até aquela profundidade. Mas Deus preserva a vida desse profeta de forma milagrosa. E é por causa disso, irmãos, que Jonas ele descreve essas várias angústias, porque ele está sentindo tudo isso. Ele está sentindo desespero, ele está sentindo angústia, ele está aflito, porque ele não sabe mais o que vai ser da vida dele. Mas embora ele estivesse atordoado e praticamente inconsciente por todo o dano sofrido ao ser lançado naquele mar, uma coisa Jonas conseguiu fazer: orar. Jonas conseguiu orar. Talvez você já deve ter visto pessoas em estados bem difíceis, em UTIs, pessoas que já não conseguem mais falar, mas quando você fala sobre Jesus, se aquela pessoa era crente, então uma lágrima escorre dos seus olhos, ou ela sabe do que você está falando, porque a fé em Cristo, irmãos, é muito maior do que qualquer estado de saúde de uma pessoa. Pessoas que têm Cristo, por mais que estejam inconscientes, por mais que estejam passando por lutas, elas se lembram dele. E Jonas, apesar de ser um profeta rebelde, ele era um profeta, ele era um servo de Deus. Deus usou Jonas já na vida dos reis de Israel, isso
Lá no livro de 2 Reis nós vemos isso. Mas ele está em rebeldia. Só que no momento de angústia ele lembra que ele é filho do Senhor. E ele ora. E olha só o que o texto diz lá no verso 1 do capítulo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. A expressão ventre do peixe significa literalmente a parte interna do peixe, as entranhas do peixe, o intestino do peixe. Foi de lá que Jonas orou. Qual é a chance de um ser humano sobreviver no intestino, nas entranhas, lá no íntimo de um peixe? Certamente isso para os cientistas ou para a medicina é impossível. É por isso que muitos falam que essa história é um mito, é uma fábula, porque nenhum ser humano pode estar dentro de um peixe. E se nós olharmos apenas dos olhos humanos, um ser humano que fosse parar dentro de um peixe sofreria graves danos e morreria em poucos minutos, porque além do espaço muito pequeno, a falta de oxigênio, o suco gástrico do peixe que ia corroer a sua pele, ia queimar totalmente o profeta, e além de outras coisas mais, não ter espaço para estar lá dentro, isso é algo sobrenatural. E Jonas não fica alguns minutos no ventre desse peixe, ele fica 3 dias e 3 noites. Então, o nosso Deus é maravilhoso. A forma como ele decide salvar pessoas, resgatar pecadores, supera todas as expectativas. E por isso, em situações assim, nós devemos só adorar o nome dele e dizer: Senhor, como tu és maravilhoso, tu fazes um homem sobreviver no ventre de um peixe, tu ressuscitas mortos. E nós que estamos aqui hoje éramos mortos. Deus nos ressuscitou. Se nós estamos aqui hoje, se nós adoramos a Deus, se nós cremos nele, é porque ele fez um milagre em nossa vida. Nós não paramos para pensar muito, né? As grandes igrejas querem milagres do tipo volte a andar, ou tenha a sua perna sarada, ou tenha muito dinheiro, mas elas não olham para a salvação. O milagre da transformação de um coração de pedra em um coração que pulsa agora, em um coração de sangue. Então, Jonas, irmãos, ele está em profunda angústia e ele começa a descrever sua situação. A partir do verso 2 ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Essas 4 frases que nós lemos revelam uma só coisa. Jonas estava aflito por demais, mas ele diz que Deus ouviu a sua oração, ele ouviu o seu clamor. E no verso 3, Jonas reconhece que foi o próprio Deus quem o lançou naquele mar. Embora os marinheiros o tivessem lançado, e como nós vimos no sermão passado, é possível que o próprio Jonas quisesse findar a sua vida, porque ele pensava: é melhor eu morrer neste mar do que ir para Nínive. Ele reconhece agora, nesse momento de aflição, que foi Deus quem o lançou lá. E foi Deus quem o lançou lá para preservá-lo e trazê-lo para que ele cumprisse a missão que Deus deu para ele. Deus continua exercendo graça na vida desse profeta. E ele continua dizendo: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Jonas está descrevendo aqui as suas lutas, as suas dores por sentir aquelas ondas batendo fortemente nele, e ele está se sentindo como que sendo arremessado de um lado para o outro, como um brinquedo, e ele está ficando atordoado, inconsciente, até que ele vai afundar. E ele usa uma expressão, irmãos, muito importante aqui, a expressão do ventre do abismo. Ventre do abismo aqui significa literalmente no meio do lugar dos mortos, no meio do Sheol, na barriga do Sheol, nas entranhas do Sheol, no meio do lugar dos mortos. Abismo aqui significa Sheol, e para o judeu Sheol era uma região de morte, uma região de sepultura. Era aquela visão de vários ossos secos, mortos, sem vida, regiões infernais. Então, Jonas está achando, isso aqui é o que Jonas acha, que ele foi parar na região dos mortos. Jonas pensa que está morto. Jonas acha que ele está agora afastado de Deus e que não tem mais volta. E ele está dizendo que foi desse lugar. Porque, embora, irmãos, esta oração esteja aqui registrada, quando Jonas a orou, ele não estava escrevendo. Ele apenas estava clamando. Então, naquele momento, ele achava que estava na região dos mortos. No meio do Sheol clamei, gritei. Por isso o texto diz: gritei.
Jonas grita, desesperado, porque ele não tem mais forças. Ele acha que não vai mais ter volta à sua rebeldia e o seu pecado, irmãos. E aí, lá no verso 4, ele diz: então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Essa pergunta, irmãos, tornarei porventura a ver o teu santo templo, embora esteja aqui para nós como uma pergunta, também pode ser entendida como uma afirmação de Jonas. Porque a palavra porventura também pode ser substituída por certamente no texto hebraico. Então é como se Jonas dissesse, desde o verso 1 do capítulo 2 até o final do verso, até a metade do verso 4, ele está descrevendo a sua angústia, a sua aflição, e como ele está em profunda angústia e desesperado. Mas é como se ele dissesse no final do verso 4, apesar disso, certamente eu vou ver o teu santo templo. Certamente eu voltarei a ver a tua presença, Senhor. Porque lá no verso 2, ele diz que o Senhor respondeu e que o Senhor ouviu. Então ele está dizendo, é verdade, eu estou em desespero, eu estou como que inconsciente aqui, eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu acho que eu estou morrendo, eu acho que eu estou no lugar dos mortos, mas eu tenho certeza que eu vou voltar a ver o teu santo templo, Senhor, porque o Senhor ouviu a minha oração. É isso que Jonas está dizendo aqui. E lembrem-se que para o judeu ver o templo era como que ver o próprio Deus, porque o templo significava a presença de Deus com o judeu. E Jonas está falando, certamente eu vou ver o teu santo templo. Eu tenho esperança porque o Senhor ouviu a minha oração. E então, a partir do verso 5 até o verso 7, ele repete essa mesma estrutura. Ele repete a estrutura que ele já falou do verso 2 ao verso 4, relatando sua angústia por conta da situação que está vivendo e, por fim, relatando o livramento trazido por Deus à sua vida. Vejam que ele diz no final do verso 6 assim: contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Então nós temos duas partes iguais no texto. Primeiro, do verso 2 ao verso 4, ele está dizendo que estava profundamente angustiado, mas certamente ele voltaria a ver o templo do Senhor. E do verso 5 ao verso 7, ele também está dizendo novamente, as águas me cercaram, eu desci até os fundamentos dos montes. Ele está mostrando a situação de angústia dele, mas quando dentro de si desfalecia a sua alma, ele se lembrou do Senhor, e Deus fez subir da sepultura a sua vida. Aqui provavelmente ele relata o momento em que o peixe o abocanhou, e é como se ele lá na sepultura, no lugar dos mortos, então o peixe o trouxe para cima, usado por Deus, e ele voltou e recobrou a vida, irmãos. Irmãos, é assim que Deus age em nossa vida. Muitas vezes nós passamos por momentos de tanta aflição, de tanta luta. Parece que nós estamos atordoados com tantas pressões de todos os lados, com tantas lutas, tantas angústias. Parece que não vai ter mais saída. E muitas vezes estamos em situações assim por causa do nosso pecado. Lembrem-se, Jonas está sofrendo isso daqui porque ele foi rebelde. Ele está passando não pelo juízo, mas pela disciplina dura do Senhor. Deus está disciplinando Jonas. Deus está tratando o seu coração. E nós vamos continuar vendo no decorrer do livro que ele continua rebelde, ele não permanece obediente a Deus. Então, aqui já fica uma lição para nós. Deus não age com amor por causa das nossas atitudes. Não depende da nossa atitude, não depende do nosso condicionar a Deus, de como nós nos comportamos. É lógico que a Bíblia sempre nos chama a agir em obediência, porque Deus ama atitudes assim, mas nós não podemos achar que a benevolência do Senhor, a graça do Senhor, se condiciona à forma como nós agimos. É isso que as igrejas pregam por aí hoje. Se você for obediente, você vai ter bênçãos. Mas e quantas pessoas são desobedientes e continuam tendo bênçãos? E quantas pessoas são obedientes e continuam tendo lutas e sofrimentos em suas vidas? Deus é gracioso, irmãos. Deus age apesar da nossa rebeldia. Ele resgatou Jonas apesar da sua rebeldia. Ele olhou para Jonas naquele profundo abismo, naquele profundo mar, e teve misericórdia de Jonas e mandou um grande peixe para buscar Jonas.
Deus mostra que Ele é o Senhor da criação, não só dos seres humanos. Ele ordena todas as suas criaturas, e essas criaturas obedecem. Quando você estiver aflito e angustiado, lembre-se de que Deus ouve a sua oração. Lembre-se de que Deus resgata você das suas situações difíceis. E certamente o maior resgate do Senhor para nós foi Cristo. Nós estávamos também no ventre do abismo, no ventre do Sheol, na região dos mortos, perdidos, sem Cristo. Mas Deus olhou para nós e nos resgatou. Deus olhou para nós e veio ao nosso encontro. Não fomos nós que fomos a Ele, mas vejam, da mesma forma que Ele vai ao encontro de Jonas por meio de um grande peixe, Jonas não poderia sair daquele fundo do mar se o peixe não o buscasse lá. Da mesma forma, nós também jamais poderíamos buscar a Deus se Deus não viesse até nós em Cristo. Se Deus não se fizesse homem em Cristo. Esse é o nosso Deus que resgata pecadores. E por sermos seus filhos, por estarmos unidos a Ele, Ele não para por aí. Ele continua se importando com os detalhes da nossa vida. Com as angústias que você sente por não saber se vai conseguir vencer o dia a dia do seu trabalho. Com as angústias que você sente por não saber se vai conseguir pagar algumas contas. Deus se importa com os detalhes. Ele não é um Deus que está longe, Ele está perto. Ele sabe do que você pensa, Ele sabe das noites difíceis de sono, Ele sabe das angústias, das lutas da sua alma. Portanto, você deve orar. Você deve orar em momentos assim. Você deve orar porque Deus ouve a sua oração. Lembre-se disso, Deus ouve a sua oração. Mas a partir do verso 8, então, irmãos, parece que o texto muda um pouco o foco e até fica um pouco difícil entender o que está acontecendo aqui, porque o texto diz assim: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Essa frase de Jonas parece não combinar com o todo da oração, porque ele está falando da sua angústia. Ele está descrevendo como ele está em aflição ali, como ele está em dificuldade e como Deus ouviu a sua oração. Mas, de repente, Jonas, então, fala de algo que parece não harmonizar com o todo da oração. Por que Jonas diz: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso? Qual é o sentido, será, dessa frase? Bom, a ideia desse verso é literalmente: os que reverenciam vaidades imprestáveis deixam para trás a sua lealdade. Jonas está se lembrando do que ele fez. Jonas está se lembrando de como ele foi um idólatra e de como ele fugiu da presença do Senhor. Jonas está se lembrando de que Deus deu uma ordem clara para ele e ele resolveu fugir. Ele resolveu desobedecer, ele resolveu se entregar à idolatria, ou se entregar a vaidades imprestáveis. Idolatria aqui é literalmente vaidades imprestáveis. E ele está falando que quando as pessoas se entregam a essas vaidades, elas abandonam a sua lealdade a Deus. Elas abandonam a sua lealdade. O texto diz: abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas a ideia é literalmente, eles abandonam a sua lealdade, eles se voltam as costas para Deus. E Jonas, é como se Jonas estivesse dizendo: eu agi assim, eu escolhi a idolatria, eu escolhi seguir o meu coração, porque eu odeio os ninivitas, e eu não quero ir para lá. E Jonas está falando, pessoas que se entregam à idolatria do seu coração, abandonam a sua lealdade a Deus. Foi exatamente o que Jonas fez. Ele abandonou a sua lealdade a Deus, e ele se entregou à idolatria. Mas o texto não para por aí. Ele coloca no verso 9, mas, com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. É como se Jonas estivesse dizendo então: sim, eu vivi uma grande aflição, eu estive angustiado e desesperado, eu estive em idolatria, eu virei as costas para Deus, mas quando eu clamei, o Senhor me ouviu e me respondeu. Por isso agora não mais me entregarei a essas vãs idolatrias, a essas idolatrias imprestáveis, a essas vaidades imprestáveis. Eu não vou mais fazer isso, mas eu vou cumprir os votos que eu fiz ao Senhor. Eu vou cumprir esses votos. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. E Jonas encerra a sua oração, então, com um louvor a Deus. Senhor,
A ti pertence a salvação. Só o Senhor pode salvar. E salvar aqui é tanto salvar de uma aflição temporal, como salvar do Sheol, da região dos mortos, trazer a vida para cima novamente. Nós não sabemos que tipo de votos são esses que Jonas fez. Talvez Jonas tenha dito: Senhor, eu irei para Nínive, agora eu irei. Ou talvez Jonas tenha dito: Senhor, eu vou me alegrar com o que quer que o Senhor queira para os ninivitas, eu não vou mais endurecer meu coração. Se foi essa segunda opção, Jonas já falhou de novo. Jonas já quebrou seus votos, porque o livro de Jonas termina com ele totalmente emburrado, irritado, porque Deus não destruiu os ninivitas. Então aí ele já falhou no seu voto. Mas se os votos de Jonas foram sobre ele ir a Nínive e obedecer a Deus, então ele cumpriu dessa vez, porque ele vai a Nínive depois. De qualquer forma, o texto não nos fala sobre que votos são esses. Mas aqui então encerra a oração de Jonas, e aí no verso 10 o narrador conclui o argumento dizendo: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Então, tanto no verso 17 do capítulo 1, quando diz que deparou o Senhor um grande peixe, como no verso 10 do capítulo 2, é o narrador falando, o narrador contando essa história, e no meio dessa história tem uma oração de Jonas. Meus irmãos, o que essa oração de Jonas nos ensina? O que este capítulo nos ensina? E além disso, por que Deus resgatou Jonas? Por que Deus resgatou Jonas? Jonas merecia resgate? Com certeza não. Jonas merecia misericórdia? Não. Então por que Deus não deixou Jonas afogar naquele mar? Por que Deus não deixou Jonas submerso naquelas águas? Por que Deus não deixou Jonas atolado naquela lama escura lá do profundo mar? É porque a história de Jonas não é só sobre Jonas, é sobre Jesus. Quando Deus olha para Jonas, Deus vê o seu próprio filho na cruz. A situação de Jonas aqui, irmãos, ela é um prenúncio, é um anúncio antecipado do que aconteceria com Cristo. Deus resgata Jonas não simplesmente porque ele ama Jonas, é verdade, mas tem um propósito muito maior nessa história. Deus resgata Jonas para mostrar o que ele faria com o seu filho há tantos séculos à frente. Assim como Jonas, Cristo também desceu à sepultura. Cristo também esteve morto, esteve na região dos mortos. Jonas se sentia assim, mas Cristo esteve de fato morto. Ele esteve no coração da terra. Mas Deus, assim como Ele traz um peixe para trazer Jonas para a superfície, Deus levanta Cristo da sepultura para vencer a morte, para vencer toda a dificuldade, para vencer toda a aflição que o seu povo carrega. Então a história de Jonas é sobre Cristo. Deus não faz isso somente porque Ele quer ter misericórdia de um profeta rebelde. É isso também, mas é mais que isso. Deus está mostrando para o mundo e está mostrando para todos aqueles marinheiros e para todas aquelas pessoas que viram Jonas vivo depois, que um dia o filho dele viveria, que um dia o filho dele seria levantado da sepultura, que um dia o filho dele venceria a morte e também traria vitória a todos aqueles que se apoiam nele para a salvação, todos aqueles que creem nele para a salvação. Portanto, irmãos, esta oração, este capítulo nos ensina uma verdade preciosa, que Deus resgata pecadores. Deus resgata pecadores. Ele resgatou Jonas e Ele nos resgata em Cristo Jesus, para a honra e glória dEle. Concluindo, irmãos, a exposição desta manhã, a grande lição que a oração de Jonas nos ensina é que Deus resgata pecadores. No momento em que Jonas estava em grande aflição e desespero, ele clamou ao Senhor. Ele clamou. Ele não se lembrava de muita coisa ali, ele estava como que inconsciente, mas ele lembrou-se de orar. Se você é cristão, como eu creio que é, então lembre-se de que nas angústias, não procure primeiro os médicos, não procure primeiro ajuda para a sua depressão ou para a sua dificuldade de pensar ou de argumentar. Procure ajuda em Cristo. Ore primeiro e depois então você procura médicos. Veja, procurar médicos não é errado, não estou dizendo isso, por favor, entendam bem, mas eu estou dizendo que nós, como cristãos, quando estamos em luta, em dificuldade, a última coisa que fazemos é orar. Primeiro nós queremos um diagnóstico médico. Primeiro nós queremos ajuda de seres humanos e desprezamos a ajuda celestial.
ore em primeiro lugar e deixe Deus direcionar a sua vida, então você será direcionado a um bom médico. Ore. Lembre-se de que Jonas orou naquela situação. Tudo o que ele tinha era oração. Ele não tinha mais nada. Ele não tinha forças para subir para a superfície. Quando ele diz no texto que a corrente das águas me cercou, lá no verso 3, final do verso 3, a ideia de que ele estava preso e não conseguia se mexer. Ele não conseguia nadar, ele não conseguia subir, ele só conseguia orar. Então, ore, lembre-se, Deus ouve o seu clamor. E isso acontece mesmo quando nós somos rebeldes para com Deus, porque em Cristo, Deus olha para nós como puros e santos, como redimidos. Ele ouve todas as nossas orações e Ele responde conforme o seu querer. Assim como Deus resgatou a vida daquele menino, John Smith, de 14 anos, quando todos os médicos diziam que era impossível que ele sobrevivesse, Deus fez o mesmo com Jonas, e Ele fez por meio de um peixe. Ele levou Jonas para cima por meio de um peixe. Um ser humano mal cabe no estômago de um peixe, e se nós considerarmos que aquela ali era uma baleia, o que o texto não diz, mesmo assim, baleias têm um estômago tão pequeno que não cabe um ser humano lá dentro. Mas Jonas entrou lá, não sei como, e Deus levou Jonas para cima por meio de um peixe. Então, irmãos, isso nos leva a adorá-lo, a glorificá-lo e a ter um compromisso leal com Ele. Lembre-se que Jonas disse: eu estive na idolatria, mas agora eu vou cumprir os meus votos, eu vou glorificar o teu nome. Então nós também devemos fazer assim. Se Jonas foi fiel aos votos ou não, nós não sabemos, mas quanto a nós devemos ser fiéis ao nosso Deus, que com tanta graça e misericórdia nos resgatou das trevas para a luz. Que Deus assim nos abençoe, irmãos.